Bem-vindos ao nosso canal Ilustres. Hoje o vídeo é para dar dicas de leituras para quem quer começar a ler Stephen King. Sim, aqui as dicas são as mais diversas, tanto para leitores iniciantes como para leitores que já têm uma certa experiência em leitura, ok? Todos os livros eu já li, ok? Gostei. Uns mais do que os outros, certo? Então o primeiro que eu vou indicar é esse grande clássico, Carrie, tá certo? De 1974, eu acho. É um grande livro, é um livro de bullying que vai tratar de uma garota que é fanática religiosa, assim como toda a família dela, e também ela tem poderes ela é uma paranormal, tem poderes, e esses poderes vão causar muitos problemas na cidadezinha que ela mora, tá certo? Tem muito bullying, gente. Esse livro aqui, tá certo? Ele é curto, ok? E é de fácil leitura, é muito fluido ele. Por mais que não é um dos melhores do King, na opinião de muitos. Na minha, é muito bom. Por quê? Porque falam que é um livro muito simples, ele ainda não está muito bom na escrita. Mas eu acho o assunto que ele abordou aqui muito interessante. Principalmente que ele abordou o bullying já em 1974, tá certo? Ou 73, não sei ao certo. Eu sei que foi em meados da década de 70 que ele publicou esse livro. Tá? É um livro muito bom, sério, um pouco pesado, um pouco não, ele é bem pesado em algumas partes, mas é muito bom, tá certo? Eu indico muito esse livro a vocês, para começar a ler. E tanto serve para quem está começando o hábito da leitura, como quem já tem esse hábito, ok? Em seguida, nós temos um grande terror, tá certo? O Cemitério, tá certo? Gente, esse livro realmente é de muito, mas muito terror mesmo, tá? Então eu acho que muita gente talvez não goste dele, ok? Então, nós temos um lugar aqui em que um médico e sua família vai morar, tá? Porque ele vai trabalhar naquele local. E nesse local, tá? Tem um determinado terreno em que ele enterra coisas e coisas voltam. Inclusive esse gato aqui dele, tá? Só que não só gatos voltam, tá? Então eu não vou contar mais, senão estraga. Agora é um livro que vai ter muito terror, tá certo? Inclusive com a família dele. É um livro relativamente curto que ele vai também tratar de outros assuntos, tá? Como, por exemplo, doenças. Eu gostei muito desse livro, agora é muito forte, certo? E ele serve tanto para iniciantes como quem já tem um certo hábito de leitura, tá bom? Em seguida, eu tenho um livro que eu recomendo mais para quem está iniciando, tá bom? O hábito de leitura. Porque é um livro bem simples, eu acho que é o mais simples dele. Ele é curto, ele não tem nem de texto, ele não tem nem 100 páginas. Agora, essa edição aqui, ó, é show. Olha só que edição show. Capa show. Para você ter na sua estante é impressionante. É muito bom. Olha as ilustrações. É cheio de ilustrações, tá certo? A Hora do Lobisomem. Livro muito bom, tá? Recomendo muito para quem está começando o hábito da leitura. Muito fácil, muito fluido, tá? É um livro que vai tratar de uma fera, que vai contar a história de uma fera. E essa fera ataca pessoas, mata pessoas em noites de lua cheia. Muito bom, gente, tá certo? Comparado aos outros não é tão bom não, tá bom? Mas ele é relativamente bom. O que eu gostei mais, na verdade, desse livro foi a adaptação para o cinema. Ó, A Hora do Lobisomem. Já assistiram esse filme aqui? Por mais que ele tenha efeitos já ultrapassados, porque já faz mais de uma década, foi lá na década de 80 que ele foi feito, é um filme muito bom, vale muito a pena. E foi baseado naquele livro, ok? Bom, quem gosta de contos, eu indico esse livro mais recente, é o mais recente de todos, que eu já mostrei aqui, que é o Ao Cair da Noite. Gente, esse livro, tá, tem vários contos, tem uns 10 contos ou mais. Os contos são de diferentes gêneros e diferentes tamanhos. No máximo, eu acho que você vai ter conta aqui com 80 páginas, tá? E no mínimo umas 10, como, por exemplo, O Gato dos Infernos, que é um dos contos aqui. Então, como eu falei, tem contos cômicos, como de um cara que vai a uma festa, eu acho, e fica preso no banheiro químico, né? E lá ocorrem muitas coisas, é bem interessante. E tem contos, como eu falei, mais de terror, como O Gato dos Infernos, tá? Mas é muito bom. Ele é relativamente grande, mas é uma leitura muito fácil. Você que está começando a ler, indico muito, tá certo? Não tem tantos problemas. Depois, tem um livro que eu gostei muito de ter lido, que foi esse aqui, que eu já reli, Joyland. Esse livro tem uma pegada bem adolescente, é um livro mais recente dele, tá? É um livro que ocorre em um parque de diversão, que vai ter muito suspense e terror, tá? Vai ter drama também.
mas é bem interessante, tá certo? Gostei muito de ler esse livro. Indico muito, principalmente para quem está começando. E ele é pequeno, ó. Ele é curto, não tem nem 200 páginas, tá certo? Em seguida, nós temos esse livro que é muito forte, que é o primeiro da trilogia Bill Rogers, que é Mr. Mercedes. Gente, esse livro aqui, tá? O terror dele é psicológico, é mais psicológico, mas é muito forte ele. Eu não indico para uma pessoa que tem, vamos dizer, uma alta sensibilidade, tá? Tem até, eu acho, incesto aqui, alguma coisa assim, tá? O livro trata da história de um cara, de uma pessoa que é meio maluca, tá? Ela bota bomba, coloca bomba nos lugares e muitas pessoas morrem, algumas pessoas morrem, tá? É um livro relativamente longo, tá? Tem umas 400 páginas, tá? E eu indico para quem tem um certo hábito de leitura, tá certo? Por mais que a leitura dele não seja tão difícil, mas ele é um pouco longo, tá? E é pesado, tá certo? Aqui não tem fantasmas, lobisomens, mas o terror psicológico dele aqui é muito forte. Às vezes eu tinha que parar esse livro porque eu ficava bem chocado, certo? Em seguida, nós temos um grande clássico, um dos maiores, né? Pelo qual ele é muito conhecido por conta do filme, do Kubrick, que é O Iluminado. Gente, que livro bom, adorei. Eu acho que é um dos melhores, é o que eu mais gosto, tá certo? Eu gostei muito da Carrie, mas esse aqui também eu gosto muito. E é um livro fácil, é um livro fluido, por mais que seja longo, tá certo? Ele tem umas 500 páginas ou mais, deixa eu ver. Tem quase 500 páginas, né? Menos de 500 páginas, mas é um livro muito bom, tá? Ele vai contar a história de um hotel, que nesse hotel ocorrem coisas sobrenaturais, tá? E quem vai cuidar desse hotel, tá certo? É um casal que tem um filho e esse filho também tem alguma atividade paranormal ali nele, tá? E ele consegue interagir com o que ocorre nesse hotel, tá? E o pai dele, tá certo? É convidado a cuidar do hotel quando o hotel não tem ninguém, no inverno. E nesse inverno longo ocorrem muitas coisas. Aprendi muito nesse livro, inclusive com algo chamado Síndrome da Cabana. Já ouviram falar da Síndrome da Cabana? Quando alguém fica um período muito tempo, tá certo, preso em algum lugar. Muito interessante, gente. Um livro muito bom, de terror, tá? Ele tem muito suspense, mas é de terror, ok? É um livro de terror. Indico muito para quem está começando. Eu gostei muito de ler. Ele é um dos livros mais antigos do King, tá? Também publicado na década de 70. Em seguida, nós temos, tá, outro livro que eu adorei, que é o segundo livro dele publicado, que é o Salem, tá? Que é um livro de vampiro, tá? Eu vou dizer logo porque no início você já sabe, tá? Mas é um livro mais de entretenimento, ok? Então, nessa história, um rapaz que morava aqui, né, foi criado nessa cidade, que é Jerusalém Slot, eu acho, ele volta, tá? Lógico, ele volta e percebe que tudo mudou, tudo está diferente. Só que quando ele volta, tá certo? Ele percebe que coisas estranhas estão acontecendo. Por quê? Porque nessa cidade também chegou um cara bem estranho, tá certo? Que gosta de sangue, tá? E muitas pessoas vão ser mordidas nesse filme, muitas pessoas mesmo. Inclusive uma personagem que eu achei que iria até o fim. É um livro muito bom, um livro de nostalgia relativamente grande, mas é bom, gente. Então indica até para quem está começando a ler, ok? Gostei muito desse livro aqui. E em seguida, e para finalizar, tá? Esta indicação é mais para quem quer um desafio maior, tá? Para quem já tem um hábito de leitura e quer começar a ler King, que é esse grande calhamaço de mais de 1.200 páginas, que é A Dança da Morte, do Stephen King, tá? Publicado em 1978, tem mais de 40 anos. Esse livro aqui, tá certo? Ele vai contar a história de uma grande pandemia, de uma pandemia que ocorreu lá, tá, naquela época, e matou várias pessoas, tá? E essa pandemia é devido a uma gripe, tá? Ou resfriado, não sei ao certo, não lembro ao certo, tá? Só que mata muita gente. E nesse desenrolar, tá, pessoas começam a se organizar em grupos querendo dominar. E fora isso, fora as batalhas entre esses grupos, tem também um fator sobrenatural, uma pessoa muito má que chega, tá? Má mesmo, do outro mundo, vamos dizer assim, tá? Que deixa a história ainda mais interessante. É um livro muito bom, tá? Mas, lógico, pelo tamanho dele, eu não indico para quem está começando a ler. Eu indico mais para quem quer começar a ler Stephen King e já tem uma certa experiência em leitura, tá?
mas é um livro muito bom, adorei, tá? Adorei mesmo. Eu li na pandemia, uma leitura muito interessante, ok? Então, se vocês gostaram do vídeo, por gentileza, se puder, dá um joinha, compartilhe, se inscreve no nosso canal. Obrigado.